Abraão foi chamado de amigo do próprio Deus, do próprio Criador. Uma pergunta que muitas pessoas têm é a respeito do pai de Abraão. Se Abraão foi um homem muito próximo de Deus, será que o pai de Abraão teria sido um homem também próximo ao Deus Todo-Poderoso? A verdade é que muitas pessoas desconhecem a história do pai de Abraão, Terá, e é sobre esse personagem que eu estarei falando aqui neste vídeo. Por isso eu peço que deixem os seus likes, os seus comentários, se inscrevam no canal e compartilhem este vídeo com outras pessoas que desconhecem o pai de Abraão. Terá, ele é uma figura bíblica no livro de Gênesis. Ele é listado como sendo filho de Naor e pai do patriarca Abraão. Como tal, ele é descendente, aí no caso, de Sem, e sendo um homem semita da linhagem de Arfaxade, filho de Sem. Terá é mencionado em Gênesis no capítulo 11, no verso 26 e 27, e também no livro de Josué, no capítulo 24, verso 2, como sendo um homem idólatra. No primeiro livro das Crônicas, no capítulo 1, no verso 17 ao 27 da Bíblia Hebraico-Aramaica, ele também é mencionado. Já no Novo Testamento, ele é mencionado em Lucas, no capítulo 3, do verso 34 até o verso 36. A etimologia, o significado e as origens do nome Terá são muito interessantes, pois Terá era um habitante da antiga Mesopotâmia, no sul da Mesopotâmia. Ele habitava a região de Ur dos Caldeus. Ele nasceu em Ur dos Caldeus. Curiosamente, então, o seu nome teria uma origem acadiana, uma origem assíria-babilônica. E por conta disso, eu achei alguns significados. O primeiro significado é na língua aramaica. No aramaico, o nome Terá pode ter o significado de nômade ou até mesmo de viajante. Já no hebraico, o nome pode significar pousar, parada ou até mesmo estação. Terá é mencionado como sendo filho de Naor, que por sua vez era filho de Serug, e todos estes eram da linhagem aí de Sem dos Semitas. Acredita-se, até onde nós sabemos, que ele teve 3 filhos homens e uma filha mulher, até onde nós sabemos. O primeiro aí provavelmente era Haram, o segundo seria Naor e logo após Abrão, que posteriormente veio se tornar Abraão. A filha de Terá era chamada pelo nome de Sarai, que posteriormente veio se tornar Sará, a esposa de Abraão. A família de Terá vivia em Ur dos Caldeus. Já os seus netos foram ali Ló, Milca e Isca. Todos estes eram filhos de Aram, que morreu sob circunstâncias misteriosas na cidade de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Os outros netos de Terá, no caso pela parte de seu filho Naor, nasceram todos ali na terra de Aram, e nós sabemos que os nomes deles eram Uz, Bus, Quemuel, Quesed, Razo, Pildas, Gidlaf e Betuel, que foi pai, aí no caso, de Rebeca. Curiosamente, além desses também haviam Tebá, Gaã, Taás e Maaca. Os netos de Terá, pela parte, no caso de seu filho Abraão, foram aí, no caso, o primogênito Ismael, filho da egípcia Agar, logo após Isaque, filho de Sara, logo após vieram os filhos que Abraão teve aí com Quetura, e foram eles Zimram, Joksam, Medam, Midian, Isbaque e Sua. Todos estes eram filhos de Abraão, portanto netos aí de Terá. No livro de Josué, no discurso final de Josué aos líderes israelitas reunidos em Siquém, Josué ele relata a história da formação da nação israelita por Deus, começando aí no caso com Terá, pai de Abraão, e Naor, no caso que viviam além do rio Eufrates, na terra de Ur dos Caldeus, e adoravam outros deuses. Terá também é mencionado em uma genealogia bíblica dada em 1 Crônicas. Na narrativa do livro de Gênesis, Terá levou a sua família e deixou Ur para se mudar para a terra de Canaã. Terá partiu para a terra de Canaã, mas acabou parando na cidade de Harã.
ao longo do caminho, onde, apesar de muitos e muitos anos ali, acabou falecendo com seus incríveis 205 anos de idade. Existem muitas controvérsias a respeito da vida de Terá, o pai de Abraão. Uma delas é a respeito da fé de Terá. Será que Terá acreditava no Deus Todo-Poderoso ou simplesmente faleceu sendo um homem idólatra nos deuses pagãos? Essa pergunta ela é feita por conta de que foi Terá quem iniciou a jornada para a ida até a terra de Canaã, e não Abraão. Curiosamente, ele acabou parando na terra de Harã e acabou, no caso, ali ficando naquela terra. Outro fato muito interessante a respeito de Terá é que outro de seus filhos, no caso, o filho chamado pelo nome de Naor, aparentemente tinha ali o conhecimento da fé no mesmo Deus de Abraão. E isso é muito mais do que evidenciado na família de Naor. A família de Naor conhecia muito bem o Deus de Abraão. Portanto, foi por conta disso que Abraão mandou chamar uma mulher da parentela dele, uma mulher de origem semítica ali da terra de Aram, para que fosse a esposa de Isaque. Abraão jamais chamaria uma mulher que fosse uma mulher cananeia ou uma mulher idólatra em outras divindades para se casar com seu filho Isaque. Abraão jamais permitiria isso, mas como Abraão já sabia que seu irmão Naor também tinha o conhecimento e também a fé no Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, ele obviamente optou por chamar uma mulher de sua parentela e fez com que o seu servo Eliezer, o Damasceno arameu, trouxesse Rebeca, filha de Betuel, neta de Naor e bisneta de Terá. Alguns intérpretes acreditam que, no caso, Terá, ele sim foi um homem idólatra quando estava em Ur dos Caldeus, e lá ele fabricava ídolos e era um homem idólatra nas divindades mesopotâmicas semíticas daquela região. Porém, no caso, por conta da morte de um de seus filhos, no caso, o filho Aram, ele acabou, no caso, resolvendo sair daquela terra. E segundo Estevão, no Novo Testamento, no livro de Atos, foi, no caso, na terra de Ur dos Caldeus, em que basicamente Deus chamou Abraão e não na terra de Harã. No caso, isso cria uma grande discussão a respeito da família de Abraão. Alguns entendem que na família de Abraão existiam tanto monoteístas quanto politeístas, ou seja, existiam aqueles que acreditavam em várias divindades e existiam aqueles que acreditavam no mesmo Deus de Abraão. Apesar disso, muitos desconsideram e simplesmente dizem que Terá era sim um homem idólatra e faleceu sendo um homem idólatra. Mas outros vão dizer que existiam ali tradições dentro da família de Abraão, na linhagem semítica aí de resquícios do Deus de Noé, do Deus de Sem. Algo muito interessante é que nós podemos encontrar outros personagens bíblicos da mesma época de Abraão que acreditavam no mesmo Deus de Abraão. Um exemplo muito claro disso é o próprio Melquisedeque. Mas como então explicar a fé em Deus nos descendentes de Terá, se Terá morreu sendo um homem idólatra? A verdade é que não tem explicação. A verdade é que esse assunto é cheio de controvérsias, mas tudo leva a crer que, no caso, antes de sua morte, ele acreditava no Deus de seu filho Abraão. Por qual motivo ele sairia daquela grande cidade, a cidade de Ur dos Caldeus? Seria por conta da morte de seu filho? Existem algumas tradições antigas que tentam nos explicar mais a respeito deste assunto. Eu estarei lendo a partir de agora uma tradição semítica antiga judaica do livro dos Jubileus, que vai falar a respeito de Abraão, Terá e seu irmão Harã. Jubileus, capítulo 12. E aconteceu que na sexta semana, no 7º ano, Abraão disse a Terá, seu pai: Pai, e ele disse: Eis que estou aqui, meu filho. E disse ele: Que ajuda ou benefício nós temos desses ídolos, os quais tu adoras, e diante dos quais tu te curvas? Porque não há nenhum espírito neles, porque eles são formas mudas, e um engano ao coração. Não os adore. Adore ao Deus do céu, que faz a chuva e o orvalho descer sobre a terra, e faz tudo sobre a terra, e criou tudo por sua palavra, e todo ser vivente está diante de sua face. Porque adoras a coisas que não têm nenhum espírito nelas?
porque elas são trabalhos, aí no caso das mãos dos homens, e sobre os seus ombros tu as carregas, e tu não recebes nenhuma ajuda delas, mas elas são grande motivo de vergonha àqueles que a fazem, e o engano ao coração daqueles que as adoram. Não as adore, meu pai. Então Terá, pai de Abraão, disse: Eu também sei disso, meu filho, mas o que farei eu das pessoas que me fizeram servir diante deles? Se eu contá-los a verdade, eles me matarão, porque a alma deles une-se a eles para adorarem-nos e honrarem-nos. Mantenha o silêncio, meu filho, senão eles te matarão. Jubileus, capítulo 12, verso 12. E no 16º ano da vida de Abraão, ou seja, na 4ª semana, no 4º ano, Abraão chegou à noite e queimou a casa dos ídolos, e ele queimou tudo o que havia na casa e ninguém soube. E então a sua família se levantaram durante a noite na tentativa de salvar seus deuses no meio do fogo, e então Arã se apressou, foi o que mais foi rápido para salvá-los. Mas o fogo queimou ele, e então o fogo ali o queimou, e ele acabou morrendo em Ur dos Caldeus antes de Terá seu pai, e eles o sepultaram em Ur dos Caldeus. E Terá saiu de Ur dos Caldeus, ele e seus filhos, para irem para a terra de Canaã e também a terra do Líbano, e ele habitou na terra de Harã, e Abraão habitou com Terá seu pai em Harã 2 semanas de anos. Essa tradição semítica do livro dos Jubileus vai dizer basicamente que Terá, ele perdeu um de seus filhos por basicamente continuar sendo idólatra e basicamente por conta do medo que ele tinha das pessoas de Ur dos Caldeus se revoltarem contra o seu monoteísmo, e por conta disso, um de seus filhos, Aram, ao qual também era idólatra, foi o que mais se apressou a tentar salvar os ídolos do fogo ao qual Abraão teria colocado, e então acabou morrendo nas chamas. Então, finalmente, Terá teria partido de Ur dos Caldeus e supostamente abandonado a idolatria. Terá faleceu com idade extremamente avançada, farto em dias, viveu 205 anos de idade. Será que o pai daquele que foi considerado o pai da fé, Abraão, será que o progenitor dele, no caso, foi um homem idólatra? Ou será que ele se arrependeu da idolatria? Me digam vocês aqui nos comentários. Eu fico por aqui. Fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.